Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, de volta com a nossa programação, e o assunto agora é o mercado de grãos. Soja, milho e trigo fecharam com os seus futuros em campo positivo na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira, à espera do novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que sai nesta sexta-feira, amanhã, dia 11 de setembro. E é claro, como sempre, as expectativas para o relatório são grandes, deixa o mercado um pouco mais cauteloso, buscando ali um bom posicionamento antes da chegada dessas informações atualizadas. Mas o que esperar para esse boletim? É isso que a gente vai saber agora do Márcio Ribeiro, que é consultor de mercado da Trini Consultoria e já está conosco ao vivo nessa quinta-feira. Márcio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Carol, boa tarde a todos que nos assistem. É isso, né, Márcio? Dia de espera, dia de expectativa na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira? Sim, bastante espera aí, né, e principalmente nesse relatório tem algo diferente em relação ao anterior, né, existia uma unanimidade de todos os analistas naquele momento de que o USDA poderia trazer uma redução dos estoques, né, quando na verdade trouxe até uma elevação em relação à safra americana. Já para esse que vai ser divulgado amanhã não existe unanimidade, né, uma parte dos analistas acreditam que o USDA deve manter aí os números e alguns outros até que possa haver alguma redução devido a algumas pequenas aí, sobressaltos que teve no clima aí nos últimos dias, aí, nas 2 últimas semanas, né? Márcio, a gente vê realmente muita expectativa em relação vamos falar primeiro de soja, né? Em relação à safra de soja, porque o último número surpreendeu muito o mercado e depois a gente viu uma melhora do clima realmente se consolidando nos Estados Unidos. As primeiras colheitas, né? A gente ainda tem um início tímido dos trabalhos de colheita por lá, mas que já começam também evoluindo bem. Você acredita que a gente possa realmente ter uma redução ou você aposta mais numa manutenção dos números? O que você e a Trini Consultoria esperam para esse boletim de amanhã? A gente acredita principalmente numa manutenção, né? Eu acredito que uma redução não deve ocorrer, nem também elevação, né? A expectativa nossa da manutenção dos números aí, tanto para milho como para soja, né? Então nada aí de expectativa. O que pode talvez a gente ter uma elevação, principalmente no caso do milho, seria os estoques de passagem, porque os relatórios do USDA aí com relação aos números da exportação vem se mostrando aí um pouco abaixo daquilo que era a expectativa, né? Então os números podem mudar nessa relação do estoque de passagem, consequentemente que deve trazer alguma pressão aí sobre a Bolsa de Chicago, se realmente esses números se confirmarem para o milho. No caso da soja, tudo tem transcorrido aí relativamente dentro daquilo que já era esperado, né? De qualquer forma, a gente deve ter uma pressão aí e ainda em se manter as cotações abaixo dos $9, né, por bushel, que é o que a gente imagina aí para a soja, com os números que acreditamos que o USDA deve trazer no relatório de amanhã, de manutenção, tanto do número de colheita como dos estoques nos Estados Unidos. Bom, Márcio, a verdade é que a gente tem que esperar a chegada desses números, portanto, porque a gente já entendeu que vai ser realmente um direcionador importante aí para as cotações daqui para frente. Paralelamente, a gente ainda vê alguns outros fatores, principalmente no quadro técnico, ainda pesando sobre o andamento dos negócios, como, por exemplo, as informações que chegam do mercado financeiro? Sim, a gente tem, né, o dólar aí fazendo uma pressão grande, né, subindo bastante. Aqui no Brasil, hoje também dia de alta aí no mercado de câmbio, e isso pode trazer alguma alteração, principalmente para o produtor brasileiro, né, essa elevação do dólar aí no aspecto de preço para exportação, ele favorece bastante. A gente sabe que tem o outro lado, que é o dos custos de plantio, né, que também se elevam com o câmbio, mas para o efeito da exportação tem se mostrado favorável. Tanto que a gente percebe o mercado interno ainda bem forte, mesmo com as quedas que houve nos preços em Chicago, a gente tem o milho seguindo com um preço firme ainda aqui no mercado interno, e também a soja, né, trabalhando em Paranaguá aí, em termos próximos aí dos R$80 saca aí, e aqui no interior, algumas regiões do Mato Grosso e Goiás, trabalhando em torno de 70 até R$72 por saca, né? Então tem conseguido se manter firme mesmo com as quedas em Chicago. E a gente poderia dizer que o principal fator aí seria realmente o fator câmbio nesse momento que tem favorecido, né? Márcio, esse fator, inclusive, era justamente essa minha pergunta para você. A gente vê, então, né? Hoje o câmbio chegou a bater 3,91, né, nas máximas do dia, deu uma disparada depois da redução
do grau de investimento do Brasil pela agência Standard & Poor's. A gente viu, essa informação chegou ontem, o mercado imediatamente refletiu isso com essa alta do dólar. O mercado perdeu um pouquinho de força, mas ainda assim em patamares importantes. A gente viu os preços nos portos também apresentando alguma reação. Esse câmbio subindo, ele estimula o ritmo dos negócios, traz um pouco mais de corpo para as negociações nesse momento? Seguramente, né? Ele dá para o produtor brasileiro e para quem está vendendo uma condição bem melhor, né? Essa elevação da taxa de câmbio, que a gente acredita deve se manter aí, né, por enquanto. Não há nada aí que a gente possa vislumbrar no cenário econômico ou mesmo político que possa fazer com que esse câmbio possa recuar no momento, né? Outras agências de risco também devem aí, em breve estar divulgando as suas notas para o país e há um receio de que outras também o façam, né? Outras agências podem seguir o que a Standard & Poor's fez aí e baixar também a sua taxa de risco, né? Então isso aí pode a gente ter um problema nessa linha. Márcio, na sua opinião, o produtor que nesse momento retém as suas vendas apostando em preços melhores aqui no nosso mercado interno, principalmente com essa motivação do dólar, faz uma boa estratégia nesse momento? O produtor brasileiro está bem capitalizado para segurar a sua oferta e esperar momentos ainda melhores? A gente acredita que sim, né? Até principalmente esse descolamento que a gente verificou do mercado interno em relação ao mercado externo, né? A gente tinha um receio de quem segurasse esse produto pudesse vir a ter algum problema, tendo em vista uma possível queda nas cotações em Chicago devido à safra americana, né? Mas a gente percebe que as últimas quedas que houveram em Chicago não afetaram assim aqui no mercado interno. Então é bem possível que com essa alta do dólar aí, o produtor brasileiro tem boas oportunidades de fazer bons negócios aí no decorrer ainda desse mês ou talvez até no início aí do mês de outubro, né? A gente tem muito a dependência agora desse relatório de amanhã. A gente acredita, se ele manter os números, né, e não fizer nenhuma elevação, pode ser que o mercado se recupere um pouco. Agora, se realmente ele trazer alguma expectativa de aumento da safra americana ou mesmo aumento de estoques de passagem lá dado a um menor nível de exportação, a gente pode ter uma queda um pouco maior na Bolsa de Chicago. Mas mesmo assim, a gente acredita que o produtor brasileiro hoje encontra-se numa situação bem confortável, dada essa questão cambial do dólar bem forte aqui no Brasil, né, que dá aí um suporte, uma sustentação para contrabalancear e compensar essas quedas em Chicago, né? Márcio, esse cenário vale também para o milho. A gente também tem visto os patamares de preços, principalmente nos portos, também ganhando um pouco mais de força. Mercado futuro BMF também garantindo patamares bastante interessantes, ali na casa de R$ 34,00 para os vencimentos um pouco mais distantes. Quer dizer, mercado do milho também encontrando suporte nessa taxa cambial bastante elevada? Sim, o câmbio também tem ajudado bem o milho. A gente vê hoje os preços nos portos aí trabalhando aí já há alguns dias acima dos 30, alcançando de R$ 33,00 o locado de Paranaguá, e realmente a BMF trabalhando aí já próximo dos R$ 35,00 em alguns casos. Então isso aí é bem favorecido pelo fator câmbio, né, que permite exportação com valores aí mais remuneradores. Então realmente nessa linha a gente pode colocar que o câmbio tem ajudado aí ao produtor brasileiro nesse momento. Agora, Márcio, como é que acontecem os negócios nesse momento no interior do país, tanto para a soja quanto para a milho? No caso da soja, a gente sabe, né, que a oferta da safra velha, ela é bastante limitada, né? A gente tem pouca soja aí na mão do produtor ainda para ser comercializada da temporada 14 e 15. E no caso do milho não, né? A gente acabou de colher a safrinha, uma bela safrinha. Como é que os negócios, tanto para a soja quanto para milho, estão se comportando no interior do país nesse momento? A gente vê que a soja, principalmente no Mato Grosso, né, ela já vem aí trabalhando com comercialização da safra nova em níveis aí bastante interessantes, né? O IMEA trouxe no último relatório dele algo já próximo a 30% da safra nova comercializada, né? O milho um pouco menos, está trabalhando aí próximo dos 18% mais ou menos, mas em relação à expectativa que a gente tinha que poderia, né, não se conseguir comercializar com antecedência, realmente não se confirmou, né? Já está aí uma boa comercialização. Já a da safra velha realmente diminuiu um pouco o ritmo agora, as indústrias um pouco mais abastecidas, mas a gente acredita que no mês de outubro já deve retomar aí
né, parte das vendas. As indústrias devem comprar aí o remanescente que existe ainda da safra vera na mão do produtor, que pode ter aí alguns momentos de bons negócios aí no mês de outubro. O setor de rações deve demandar bem aí nos próximos meses, né, Márcio? Assim, há uma tendência forte, né? Até o pessoal da área de confinamento mesmo tem uma boa demanda nesse período, né? O pessoal da área de aves também, dado a proximidade que vai chegando das festas natalinas, geralmente a gente percebe uma elevação no plantel de aves e suínos e mesmo de bovinos, e que naturalmente leva, né, a uma demanda maior de insumos para a ração aí, o milho, soja, o farelo de soja no caso. Márcio, muito obrigada pelas suas informações. A gente certamente vai voltar a se falar e vai continuar acompanhando esse mercado. Amanhã tem boletim do USDA. Vamos esperar então quais serão as novidades desse reporte de setembro. Mais uma vez eu te agradeço e volte mais vezes para a gente continuar conversando. A gente também agradece, Carol, e fica à disposição. Obrigado. Tá certo, muito obrigada. Boa tarde para você, Márcio. Bom, depois das informações, então, do Márcio Ribeiro, vamos checar as cotações. Números da soja para você na tela. O mercado fechou bem próximo da estabilidade na Bolsa de Chicago. Novembro, 8 dólares 74 cents por bushel, 1 ponto mais 75 de alta. Janeiro, 8 dólares e 77, 1 ponto e meio de ganho. Março, 8 dólares e 79 cents por bushel, alta de 1 ponto. E já entra na tela agora o vencimento maio, referência para nossa safra brasileira, valendo ou fechando o dia 8 dólares 81 cents por bushel e alta de 0,75. Temos ainda as cotações do milho. Dezembro, 3 dólares e 74 cents, 5 pontos mais 25 de alta. Mesmo ganho para o março, que fechou com 3 dólares e 85. Maio, 3 dólares e 92 cents por bushel, 5 pontos de alta. Mesmo ganho para julho de 2016, que fechou o dia valendo 3 dólares mais 97 cents por bushel. A gente já pode observar um spread grande, né, entre esses vencimentos, ali mais de 20 centavos entre o dezembro e o julho. Vamos checar ainda para finalizar as cotações do trigo, que também fecharam em campo positivo. Dezembro, 4 dólares e 78 cents por bushel, 5 pontos mais 75 de alta. Março, 4 dólares e 86, mesma alta, 5 pontos mais 75. E maio, 4 dólares e 91 cents por bushel, 5 pontos e meio de alta. Nesta quinta-feira, fechamento dos grãos, portanto, lá na Bolsa de Chicago. E você continue nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Boas informações continuam chegando. A gente encerra a nossa programação ao vivo por aqui, mas a nossa equipe segue de plantão para trazer as últimas e melhores informações para fecharmos o dia e você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então, até amanhã. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até mais.